Com apenas 23 anos, Fábio Silva já viveu Nhieu Hon Hung Ji Fan Long Cao Tu Trai Qua Trong Ka Mot Sung Ep, um prodígio lançado demasiado cedo, uma transferência milionária que chocou o futebol português e uma pressão esmagadora colocada sobre ombros ainda imaturos. Para muitos, Fábio Silva era o futuro garantido da seleção. Para outros, um símbolo de expectativas exageradas e decisões apressadas. Entre títulos de jornal e críticas duras, a sua carreira começou a ser moldada não só pelo talento, mas também pelo medo de falhar. Nos bastidores, falava-se de dúvidas, de conflitos silenciosos, de relações que nunca foram simples. Treinadores, dirigentes, colegas, todos tiveram influência num percurso que rapidamente deixou de ser linear. Mas o que realmente aconteceu nos momentos decisivos? Quem marcou profundamente este jovem avançado, dentro e fora de campo? E é aqui que a história ganha outro peso. Chegou o momento de revelar a sua lista. 5 nomes, 5 histórias que ajudam a explicar as glórias e as sombras. Número 5. A primeira quebra de confiança. Quando Fábio Silva ainda dava os primeiros passos no futebol profissional, havia uma figura que simbolizava segurança e orientação. Alguém que, teoricamente, deveria protegê-lo da exposição excessiva e ajudá-lo a crescer no ritmo certo. Mas foi precisamente aí que surgiu a primeira grande fratura da sua carreira. Insiders do futebol português recordam que, nos bastidores, começaram a surgir divergências profundas sobre o seu futuro. Enquanto Fábio ainda tentava adaptar-se ao futebol sênior, decisões cruciais eram tomadas longe do relvado, sem que ele tivesse real controle sobre o próprio destino. A sensação de ser empurrado para um salto maior do que podia suportar começou a crescer. Testemunhas da época falam de um jovem dividido entre orgulho e medo. Orgulho por ser visto como um talento raro. Medo por sentir que estava a ser tratado mais como um ativo financeiro do que como um jogador em formação. Nos treinos, a confiança oscilava. Nos jogos, cada erro parecia pesar o dobro. O momento mais tenso surgiu quando Fábio percebeu que já não havia recuo. A decisão estava tomada, e a sua carreira entrava numa espiral de expectativas quase impossíveis de cumprir. Segundo pessoas próximas, foi a primeira vez que ele sentiu que o futebol deixava de ser apenas um sonho e passava a ser um fardo. As consequências foram imediatas. A relação arrefeceu. A confiança que existia no início nunca mais voltou a ser a mesma, e silenciosamente, Fábio Silva aprendeu uma lição dura. No futebol de alto nível, nem todos os que prometem proteger acabam por fazê-lo. Esta foi apenas a primeira sombra num percurso que ainda tinha muito para revelar. Número 4. O peso de um salto demasiado grande. Depois da primeira ruptura silenciosa, a carreira de Fábio Silva entrou numa fase ainda mais delicada. O salto para um contexto muito maior trouxe visibilidade global, mas também expôs fragilidades que antes estavam protegidas pelo ambiente familiar. De repente, cada jogo era um teste público. Cada minuto em campo, um julgamento imediato. Nos bastidores, insiders relatam que o ambiente não era de paciência. Havia exigência constante por resultados rápidos, como se a idade deixasse de importar. Um jovem avançado passou a ser comparado a jogadores feitos, experientes, habituados a lidar com a pressão máxima. Essa comparação corroía lentamente a confiança. Testemunhas lembram que, nos treinos, o talento estava lá. Mas nos jogos, o medo de errar tornava-se visível. Um passe falhado gerava olhares. Uma oportunidade perdida virava manchete. O silêncio após o apito final pesava mais do que qualquer crítica aberta. O ponto de ruptura aconteceu quando ficou claro que o projeto não girava em torno do seu crescimento, mas sim da necessidade imediata de justificar expectativas externas. Segundo pessoas próximas, foi aí que Fábio começou a questionar não só o caminho escolhido,
mas também as pessoas que o empurraram para ele. As consequências foram profundas. A confiança voltou a cair. A relação com o contexto tornou-se distante e a ideia de promessa começou a soar como um fardo pesado demais para alguém tão jovem. A sombra aumentava. E o pior ainda estava por vir. Número 3. O silêncio que falou mais alto. À medida que as expectativas aumentavam, algo começou a mudar profundamente em Fábio Silva. Não foi um escândalo público, nem uma discussão aberta. Foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante, que se instalou quando ele percebeu que já não era visto como um projeto a longo prazo, mas como um problema a resolver rapidamente. Insiders recordam que, nos bastidores, a comunicação começou a falhar. Conversas prometidas nunca aconteciam. Explicações aguardadas não chegavam. Para um jogador tão jovem, essa ausência de palavras foi mais devastadora do que qualquer crítica direta. A dúvida passou a ser constante. O que esperam realmente de mim? Nos treinos, colegas notavam a mudança. Menos espontâneo, menos confiante. Cada decisão em campo parecia calculada pelo medo de errar. Testemunhas falam de um jogador que já não jogava para criar, mas para sobreviver. O futebol, que antes era instinto, tornara-se um exercício de autocontrolo. O momento mais duro aconteceu quando ficou claro que o silêncio era uma mensagem em si. Não havia confronto, porque não havia investimento emocional. Segundo pessoas próximas, foi aí que Fábio sentiu que tinha sido deixado sozinho num palco demasiado grande, sem rede de segurança. As consequências foram inevitáveis. A confiança que restava começou a desaparecer, e a relação com aquele contexto tornou-se fria, distante, quase irreversível. Era mais uma sombra a somar-se a uma carreira que ainda mal tinha começado. Número 2. A pressão que veio de dentro. Se até aqui as sombras vinham sobretudo do exterior, neste ponto o conflito tornou-se mais íntimo. Já não era apenas o ambiente, as decisões alheias ou o silêncio dos outros. Era a luta interna, a sensação constante de ter de provar, jogo após jogo, que ainda merecia estar ali. Insiders descrevem este período como o mais desgastante emocionalmente. Fábio começou a carregar expectativas que não eram apenas do clube ou da imprensa, mas dele próprio. Cada oportunidade falhada transformava-se num peso mental. Cada banco de suplentes era interpretado como um sinal de fracasso pessoal. Testemunhas próximas falam de noites mal dormidas, de uma obsessão silenciosa em recuperar o estatuto perdido. Nos treinos, trabalhava mais do que nunca. Mas, quanto mais tentava controlar tudo, mais o futebol lhe escapava. O instinto dava lugar à ansiedade, à confiança, à autocrítica constante. O momento mais duro surgiu quando ele percebeu que já não lutava apenas contra adversários, mas contra a própria imagem construída à sua volta. A de transferência cara, a de promessa que não explodiu. Segundo pessoas próximas, foi nesse instante que Fábio entendeu que, se não mudasse algo, poderia perder-se completamente. As consequências foram profundas. A relação com o futebol tornou-se pesada, quase dolorosa. Mas, paradoxalmente, foi também este conflito interno que começou a preparar o terreno para uma viragem inesperada. Porque depois de tocar o fundo, só restava uma opção: enfrentar tudo de frente. Número 1. O momento em que tudo quase se perdeu. Este foi o ponto mais sombrio da carreira de Fábio Silva. Não por causa de um único jogo, nem de uma crítica específica, mas pela acumulação silenciosa de tudo o que vinha antes. A pressão, a solidão, a sensação de estar constantemente em dívida com expectativas impossíveis criaram um cenário perigoso. Insiders revelam que houve um período em que o avançado questionou seriamente o próprio futuro no futebol. Não se tratava apenas de forma física ou minutos em campo. Era algo mais profundo: a identidade.
A dúvida sobre quem ele era, sem o rótulo de promessa milionária. Nos bastidores, falava-se de um jogador emocionalmente exausto, cansado de tentar corresponder a uma imagem que nunca escolheu. Testemunhas lembram que, em determinados momentos, o corpo estava em campo, mas a mente parecia distante. Cada decisão era travada pelo medo de errar. Cada erro confirmava os piores receios. O futebol deixara de ser refúgio e passara a ser confronto diário consigo próprio. O momento mais chocante surgiu quando pessoas próximas admitem que Fábio ponderou seriamente um afastamento radical. Não uma transferência qualquer, mas uma mudança total de ambiente, quase como um recomeço forçado. Era isso ou correr o risco de se perder definitivamente. As consequências desse instante foram decisivas. Em vez de desistir, escolheu reconstruir-se longe do ruído, passo a passo, aceitando que o caminho seria mais lento do que o previsto. Não houve manchetes grandiosas, apenas uma decisão silenciosa de sobreviver. E foi aí que as sombras começaram, finalmente, a dar lugar a uma nova forma de luz. Quando muitos acreditavam que a história de Fábio Silva já estava escrita, a de um talento que não suportou o peso das expectativas, um detalhe inesperado começou a circular nos bastidores. Insiders revelaram que, longe das câmaras e das manchetes, algo mudou radicalmente na sua postura. Pela primeira vez, ele deixou de tentar provar alguma coisa a alguém. O twist mais chocante não foi um golo decisivo nem uma exibição brilhante. Foi a escolha consciente de aceitar a queda como parte do processo. Pessoas próximas afirmam que Fábio começou a rever decisões passadas, a questionar conselhos que seguiu sem convicção e, sobretudo, a impor limites. Limites à pressão externa. Limites às narrativas impostas. Segundo testemunhas, houve uma conversa decisiva, discreta, longe do ruído mediático, em que ficou claro que a prioridade já não seria salvar uma carreira, mas proteger uma pessoa. Essa mudança de mentalidade teve um impacto imediato. O corpo voltou a responder, a mente começou a libertar-se. O detalhe mais inesperado. Muitos dos que antes duvidavam passaram a reconhecer que o problema nunca foi a falta de talento, mas o excesso de pressa. A história não era de fracasso, era de sobrevivência num sistema que raramente espera. E assim, sem anúncios públicos, a narrativa começou a inverter-se. A história de Fábio Silva deixa um rastro que vai muito além de estatísticas ou transferências. O impacto das escolhas feitas cedo demais, da pressão colocada sem filtros e das expectativas inflacionadas marcou profundamente a sua carreira e a sua identidade. Durante anos, o seu nome foi usado como símbolo de tudo o que pode correr mal quando o talento é acelerado à força. Hoje, o retrato é diferente, mais maduro, mais consciente. Fábio já não é apenas a promessa que todos discutem, mas um jogador que aprendeu, da forma mais dura, a separar valor pessoal de valor de mercado. O futebol voltou a ser espaço de crescimento, não apenas de cobrança. Insiders afirmam que o maior ganho não foi técnico, mas mental. A capacidade de dizer não, de escolher contextos, de aceitar que o caminho não precisa ser linear para ser legítimo. A sombra que antes o engolia transformou-se numa memória. Pesada, sim, mas também formadora. Esta história mostra algo que raramente se diz em voz alta. A glória, quando chega cedo demais, pode ser tão perigosa quanto a queda. E que no futebol moderno, sobreviver já é por si só uma forma de vitória. Porque por trás de cada manchete há sempre um ser humano. E, muitas vezes, mais sombras do que o público imagina.